O posto Trevo do Ouro, situado estrategicamente no cruzamento das rodovias federais em Anápolis, surge como uma ilha de luminescência artificial e fria em meio à vastidão impenetrável do Cerrado goiano, sob as lâmpadas de vapor de sódio. A figura de Otávio Maggi com uma precisão que desafia o peso dos seus 59 anos de existência. Uniforme azul marinho, impregnado pelo odor acre do óleo diesel e da poeira da BR-153, oculta uma estrutura física forjada em décadas de privação e disciplina absoluta. O frentista não apenas ocupa o espaço, ele o monitora com uma acuidade que os motoristas exaustos jamais seriam capazes de processar ou compreender. Cada passo dado sobre o asfalto áspero é calculado para manter o equilíbrio perfeito, enquanto seus olhos, profundos e gélidos, escaneiam o horizonte escuro em busca de qualquer anomalia que rompa a monotonia das madrugadas silenciosas. Antes de continuarmos, inscreva-se para não perder o desfecho desta operação. De qual cidade ou estado do Brasil você está acompanhando este caso de justiça? Às 2 da manhã, o ritual do café amargo processado em uma garrafa térmica desgastada serve como único elo entre o presente pacato e o passado beligerante. Otávio segura o copo plástico com a mão direita, onde o calo característico no dedo indicador denuncia anos de pressão constante sobre gatilhos de precisão. Ele observa o vapor subir, ignorando o frio seco que corta a pele, mantendo-se sempre de costas para a parede, sólida da conveniência para eliminar qualquer ângulo cego de aproximação. A organização das ferramentas sobre o balcão segue uma lógica milimétrica, quase obsessiva, refletindo uma mente que foi treinada para encontrar ordem no caos absoluto do combate urbano. Para o observador comum, ele é apenas um trabalhador rural envelhecido, mas para o olhar técnico, ele é uma unidade de contenção tática operando em um estado de dormência profunda e estratégica. A vigilância do perímetro é realizada de forma orgânica, disfarçada por movimentos rotineiros de limpeza e manutenção das bombas de combustível metálicas. Otávio pagiça em ângulos que favorecem a cobertura balística, utilizando os tanques de aço e as colunas de sustentação como escudos potenciais contra qualquer incursão hostil vinda da estrada. Sua postura ereta e a distribuição de peso entre as pernas indicam uma prontidão muscular que não se apaga com a aposentadoria ou com o exílio voluntário no Brasil profundo. Ele conhece cada centímetro de sombra que o pátio projeta, identificando vetores de aproximação e pontos de fuga com a clareza de um comandante que mapeia um campo de batalha. O silêncio que ele veste não é fruto da timidez, mas de uma escolha tática deliberada para observar sem ser notado, transformando a invisibilidade social em uma vantagem operacional de sobrevivência. O isolamento escolhido nas margens da Brasil-Minas se representa uma tentativa de silenciar os fantasmas de missões, que custaram a vida de seus subordinados em vielas distantes do Rio de Janeiro. Otávio aceitou a monotonia do diesel e do asfalto como uma forma de penitência, acreditando que a violência extrema era uma ferramenta que ele havia guardado definitivamente em um cofre mental trancado. No entanto, a memória muscular de um operador de elite do BOPE não reconhece o conceito de trégua definitiva. Ela apenas aguarda o estímulo correto para ser reativada com fúria controlada. O frentista grisalho é a face visível de um sistema de armas complexo que permanece em prontidão, subestimado por todos que cruzam seu caminho durante as noites goianas. Ele não busca o conflito, mas sua própria natureza o preparou para responder ao erro fatal de quem ousa profanar o seu refúgio de paz solitário. O relógio digital na testeira do posto marca exatamente 2h37 da manhã quando o rugido de um motor potente rasga o silêncio do cerrado. Uma espuma. 4 de vidros escuros e lataria blindada freia bruscamente diante da bomba número 4, levantando uma nuvem de poeira que dança sob os refletores. A placa de Brasília é um disfarce grosseiro para quem sabe ler os sinais de uma célula criminosa em deslocamento logístico interestadual. 4 indivíduos descem do veículo com a coordenação descuidada de quem se sente dono do território nacional pela força do medo. Otávio praça com passos lentos, mantendo as mãos visíveis e o olhar baixo, simulando a submissão esperada de um frentista cansado. Ele já processou a matrícula, o número de ocupantes e o nível de ameaça antes mesmo que a porta do motorista fosse aberta com violência deliberada. Dente de Cão lidera o grupo com uma arrogância corrosiva, exalando um odor misto de suor, fumo e euforia química das substâncias consumidas durante a travessia. Para ele, o homem grisalho diante da bomba é apenas um resíduo humano, um figurante
figurante insignificante em sua trajetória de poder dentro da facção criminosa, a superioridade numérica e o peso das armas na cintura conferem ao grupo uma ilusão de invencibilidade que cega qualquer instinto de preservação básico. Eles riem alto, proferindo gírias que ecoam pelo pátio vazio, ignorando que estão pisando em uma zona de engajamento preparada por um especialista. O erro fatal desses predadores sociais reside na incapacidade de distinguir a calma de um civil da frieza absoluta de um operador de elite. Eles não veem um guerreiro, veem apenas uma vítima fácil para seu sadismo noturno e gratuito, sob a aparência de passividade. Otávio realiza uma análise técnica cirúrgica do armamento portado pelos agressores que o cercam com movimentos desordenados e amadores. Ele identifica instantaneamente as pistolas Glock de calibre restrito e os kits de conversão para submetralhadora, notando a ausência de travas de segurança e o dedo nervoso no gatilho. A postura dos criminosos é negligente, com pés mal posicionados e costas expostas, revelando uma total falta de treinamento em combate de proximidade ou controle de área. O veterano mapeia os vetores de movimento, calculando mentalmente o tempo de reação necessário para desarmar o elemento mais próximo e neutralizar os demais em sequência. Cada falha tática cometida pela célula do PCC é registrada como uma sentença de morte silenciosa, aguardando apenas a confirmação de uma intenção hostil direta para ser tecnicamente executada. O ponto de ruptura ocorre quando o menor, movido por uma necessidade patológica de afirmação, decide elevar a tensão ao nível de um confronto letal desnecessário. Ele saca uma pistola 9mm com um movimento espalhafatoso e pressiona o cano, metálico ainda aquecido contra a têmpora direita de Otávio, exigindo rapidez no atendimento. Os insultos proferidos pelo jovem criminoso são ruídos distantes para o ex-comandante, que sente o contato frio do aço despertar circuitos neurais há muito tempo adormecidos. Naquele instante, o cheiro de pólvora residual e a pressão mecânica na cabeça atuam como um gatilho biológico para a reativação da memória muscular de elite. O frentista humilde deixa de existir, dando lugar ao monstro tático que sobreviveu a décadas de incursões nas favelas cariocas. O erro foi cometido e o ambiente agora pertence inteiramente ao caçador. A atmosfera ao redor da bomba 4 torna subitamente densa, carregada com a inevitabilidade de uma retribuição técnica que os criminosos são incapazes de prever ou evitar. O sorriso debochado de dente de cão começa a vacilar diante da ausência total de medo nos olhos do homem que ele pretendia intimidar com facilidade. O silêncio de Otávio não é mais o de uma vítima acuada, mas o de um carrasco que aguarda o momento exato para aplicar a sentença. Os criminosos subestimaram o terreno e o oponente, confundindo a civilidade de um veterano com a fragilidade de um idoso comum no interior de Goiás. Eles entraram em uma zona de morte sem saber que o comando já havia sido dado pela própria arrogância que ostentam. O destino da célula do PCC está selado pela competência de quem veste o silêncio como armadura. A mente de Otávio é um arquivo vivo de balística e anatomia aplicada ao combate urbano, forjada nas entranhas do Batalhão de Operações Policiais Especiais. Antes de se tornar a sombra solitária em Anápolis, ele foi o arquiteto de incursões que definiram o destino de territórios dominados pelo crime organizado no Rio de Janeiro. Cada cicatriz sob o uniforme de frentista narra uma história de sobrevivência onde a margem de erro era medida em milímetros e frações de segundo. Ele não apenas comandou homens, ele moldou a doutrina do combate em recintos fechados, ensinando que o medo é um combustível que deve ser refinado em ação mecânica e letal. Para o coronel Cavalcante, a violência nunca foi um desabafo emocional, mas uma equação matemática resolvida através da superioridade técnica e da disciplina férrea. O passado de glória e sangue permanece latente em seus nervos. Memórias de operações no complexo da maré emergem com a clareza de um pesadelo técnico, onde o cheiro de esgoto e pólvora dominava os sentidos saturados. Ele se recorda da precisão necessária para operar em becos onde a luz do sol raramente alcançava. O solo manchado de óleo e desespero humano. Naquelas vielas, Otávio aprendeu que a sobrevivência depende da capacidade de processar informações sob o estresse extremo de fuzis apontados em todas as direções possíveis. O rugido dos helicópteros e o estalar
estalar dos disparos de calibre 762 formavam a trilha sonora de uma vida dedicada à neutralização de ameaças de alta periculosidade. Cada incursão era um estudo de caso em eficiência operacional, onde ele aplicava a força necessária para decapitar estruturas criminosas com a frieza de um cirurgião militar. Aquelas décadas de guerra urbana transformaram sua biologia em uma máquina de combate. O treinamento de elite de Otávio transcendeu o uso básico de armamentos, focando na psicologia do confronto e na exploração das fraquezas inerentes ao comportamento criminoso. Ele estudou a anatomia humana não para curar, mas para identificar os pontos de incapacitação imediata que encerram uma ameaça antes mesmo que ela se concretize plenamente. A doutrina de Cortez-Battle que ele ajudou a consolidar base na surpresa, na agressividade controlada e na velocidade de execução milimétrica. O coronel reformado compreende que o combate não é uma briga de rua, mas uma sucessão lógica de decisões táticas tomadas em milissegundos por mentes preparadas. Enquanto os amadores buscam a glória ou o lucro através do crime, Otávio busca a eficiência máxima com o mínimo de exposição desnecessária ao perigo. Essa mentalidade de operador de alto nível é o que o torna letal, mesmo sem o uniforme preto. Além do asfalto carioca, o currículo de Otávio inclui missões sigilosas nas fronteiras porosas do Brasil e nas profundezas da selva amazônica em cooperação com o exército. Nessas regiões, ele aprendeu a ler o terreno como uma extensão de seu próprio corpo, utilizando a vegetação e as sombras como ferramentas de ocultação e emboscada. O silêncio da mata ensinou ao veterano que a paciência é a virtude suprema do caçador que aguarda o momento exato para desferir o golpe decisivo. Ele enfrentou milícias paramilitares e cartéis transnacionais, operando em zonas onde a lei do Estado era apenas uma sugestão distante e a força bruta imperava. Cada ambiente hostil adicionou uma camada de resiliência e adaptabilidade ao seu arsenal psicológico, tornando-o um especialista em sobreviver em condições de isolamento total. A vastidão do Cerrado Goiano é apenas mais um cenário onde ele domina as regras. O exílio em Anápolis não foi motivado pela covardia, mas pela náusea profunda diante da corrupção institucional que sacrificava vidas em nome de jogos políticos escusos. A perda de sua unidade em uma emboscada arquitetada por burocratas marcou o fim de sua carreira oficial, mas não o fim de suas capacidades operacionais inerentes. Otávio buscou a dormência para não sucumbir ao desejo de vingança desenfreada, escolhendo o anonimato de um posto de gasolina para esconder o demônio da guerra. Ele acreditava que o silêncio do diesel poderia abafar os gritos dos mortos e a adrenalina das operações noturnas que ainda pulsavam em suas veias cansadas. Contudo, o destino é irônico ao colocar criminosos arrogantes no caminho de um homem que tentava desesperadamente esquecer como matar. A tentativa de ser um civil comum fracassa no momento em que a ameaça externa exige o despertar do comandante. A presença da célula do PCC no posto Trevo do Ouro atua como o catalisador final para a ressurreição do instinto de combate de Otávio Cavalcante. O desrespeito dos criminosos pela vida alheia reativa o senso de dever residual que ele carregou. Durante 30 anos de serviço ininterrupto ao Estado, ele observa os invasores com o mesmo desprendimento emocional que utilizava para analisar alvos em um campo de tiro, reconhecendo a inevitabilidade do confronto físico. Os criminosos estão condenados não pelo que fizeram, mas por quem escolheram desafiar sem ter a menor noção da magnitude do perigo que o frentista representa. A memória muscular assume o controle do corpo, preparando o veterano para uma execução tática que será breve, silenciosa e absolutamente devastadora para os amadores. O currículo de guerra de Otávio está prestes a ser atualizado com o sangue daqueles que confundiram o seu silêncio. Com fraqueza, o movimento inicial de Otávio ocorre em uma fração de segundo, desafiando a percepção visual dos criminosos que o cercam com negligência e arrogância. Quando o cano da pistola de menor toca a sua têmpora, o veterano executa um giro de pivô milimétrico, desviando a linha de fogo para o espaço vazio. Com a mão esquerda, ele aplica uma torção violenta no pulso do agressor, resultando no estalo seco de ossos que se partem sob a pressão mecânica de um especialista. Antes que o jovem pudesse processar a dor incapacitante, a arma já estava sob o controle firme de Otávio, que utilizou o próprio corpo do criminoso como escudo humano momentâneo. Não há hesitação ou diálogo, apenas a aplicação fria de uma técnica de contenção em recintos
pontos fechados que ignora qualquer tentativa de reação desordenada por parte do amador. O controle do terreno mudou de mãos instantaneamente sob as luzes frias do posto. Dente de Cão tenta reagir ao colapso imediato de seu subordinado, levando a mão, trêmula à cintura em busca de sua própria arma automática de fabricação estrangeira. Contudo, a velocidade de processamento neural de Otávio é infinitamente superior ao desespero do líder da célula criminosa, que se vê paralisado pelo choque da agressão técnica. O ex-comandante do BOPE ajusta sua postura de tiro em um vetor diagonal, disparando 2 projéteis de 9 mm que atingem precisamente a zona de morte instantânea, o triângulo facial do alvo. O impacto balístico interrompe qualquer sinal elétrico no cérebro do agressor, fazendo seu corpo desabar como um peso morto sobre o asfalto áspero e sujo do pátio. A economia de movimentos é absoluta, revelando um treinamento que prioriza a neutralização definitiva sobre o espetáculo da violência gratuita. O silêncio da madrugada goiana é rompido apenas pelo som mecânico do ferrolho da pistola. O preço de subestimar a pessoa errada está ficando claro. Se você acredita na força do treinamento, deixe seu like e inscreva-se no canal. A retribuição continua agora. O terceiro criminoso, posicionado no banco traseiro da SB4 blindada, tenta abrir a porta lateral para flanquear o frentista que agora atua como um exímio operador tático. Otávio não permite que o ângulo de engajamento se torne desfavorável, movendo-se com agilidade felina para trás da estrutura reforçada da bomba de combustível número 4 do posto. Utilizando a bomba como cobertura balística primária, ele dispara uma sequência controlada através do vidro temperado do veículo, calculando a deflexão necessária para atingir a massa central do oponente. Os estilhaços de vidro me chanceiam o cheiro metálico de sangue e pólvora que começa a dominar a atmosfera outrora pacata da madrugada em Anápolis. O agressor é atingido antes mesmo de tocar o solo, tornando-se mais uma estatística de erro tático diante de um mestre da guerra urbana. A superioridade técnica de Otávio anula qualquer vantagem numérica inicial. O último sobrevivente da célula, segurança armado com um kit de conversão, percebe a aniquilação sistemática de seus companheiros e opta pela fuga desesperada pelo pátio. Ele corre em direção à escuridão do cerrado, abandonando a proteção do veículo e a disciplina mínima que o crime organizado tenta impor aos seus novos soldados. Otávio não inicia uma perseguição barulhenta ou emocional. Ele apenas observa o vetor de fuga com a paciência de um caçador que conhece cada centímetro daquela zona de engajamento. Ele ajusta a empunhadura da pistola apreendida, controlando a respiração para manter os batimentos cardíacos em um nível de operação ótimo para o tiro de precisão à distância. O fugitivo, movido pelo pânico primário, ignora que sua silhueta é um alvo claro contra a vegetação rasteira iluminada residualmente pelas luzes brancas do posto. O destino do criminoso já está selado pela lógica implacável. A análise técnica que Otávio realiza durante o confronto físico às Zemila é uma autópsia tática em tempo real, onde cada movimento do inimigo é previsto e neutralizado. Ele compreende a física dos projéteis e como a blindagem do veículo pode ser utilizada como um multiplicador de força ou como uma armadilha mortal para seus ocupantes. O veterano mantém uma consciência situacional de 360 graus, monitorando não apenas os alvos visíveis, mas também os sons ambientes que podem indicar novas ameaças. O uso do terreno em Anápolis é cirúrgico. Ele utiliza as sombras projetadas pelos tanques de armazenamento para ocultar sua posição exata entre um disparo e outro da pistola. Para o observador externo, a ação parece um borrão de eficiência mecânica, mas para Otávio é apenas a aplicação rigorosa de protocolos de combate refinados por 30 anos de experiência real e letal. Otávio avança em direção à orla do cerrado com uma marcha tática silenciosa, onde cada passo é cuidadosamente posicionado para não denunciar sua aproximação ao fugitivo acuado. O ambiente escuro, que para o criminoso representa o terror do desconhecido, para o ex-comandante é um habitat natural e totalmente controlado por sua vontade. Ele utiliza a técnica de fatiamento de ângulos ao contornar as árvores retorcidas da vegetação goiana, garantindo que sua linha de visão sempre preceda sua exposição física ao perigo iminente. A audição do veterano está sintonizada para captar o som da respiração ofegante e o ruído do mato seco sob os pés do agressor em pânico absoluto.
tranquilo. Não existe pressa no movimento de Otávio. Apenas a inevitabilidade de um encontro letal onde a técnica sobrepõe a sorte. O caçador de elite está operando em sua máxima capacidade mental e física agora. O fugitivo tenta se esconder atrás de um tronco grosso de ipê, apontando sua arma de forma errática para a direção de onde acredita vir a ameaça. Otávio, contudo, já flanqueou a posição do criminoso, aproximando-se por um ângulo morto que explora a visão em túnel causada pelo estresse do combate real. Com uma calma que beira o desumano, o veterano realiza um único disparo de contenção que atinge o centro de gravidade do alvo quando, instantaneamente sem a necessidade de múltiplos impactos, o corpo do segurança tomba lateralmente, revelando a total ineficiência de sua postura defensiva contra um operador que domina perfeitamente a geometria do fogo cruzado. A retribuição tática conte com a precisão de uma lição de tiro em um estande militar, onde o erro fatal do aluno é corrigido com a morte, definitiva no campo de batalha real das estradas. Ao retornar ao pátio iluminado do posto Trevo do Ouro, Otávio observa o cenário dantesco com a indiferença de quem já viu a morte em todas as formas. 4 membros de uma célula de elite do PCC jazem neutralizados, vítimas de sua própria arrogância ao tentarem subjugar o que parecia ser um alvo fácil e indefeso. O veterano procede com a limpeza técnica da cena, recolhendo as cápsulas deflagradas e verificando os sinais vitais dos agressores, apenas para confirmar a eficácia de seus disparos. Não há remorso em sua expressão, apenas a satisfação profissional de quem executou uma tarefa necessária para a manutenção da ordem em seu pequeno refúgio. Ele desativa as câmeras de segurança com movimentos mecânicos, preparando o terreno para a chegada inevitável das autoridades que encontrarão um frentista em choque. A justiça foi administrada com a perfeição de um mestre da guerra. O silêncio sepulcral retorna ao posto Trevo do Ouro, interrompido apenas pelo zumbido elétrico das lâmpadas fluorescentes que testemunharam a aniquilação técnica de uma célula que se julgava invencível. Os corpos estendidos sobre o asfalto frio de Anápolis não são apenas restos mortais, mas evidências biológicas de um erro de cálculo estratégico imperdoável cometido por aqueles que confundiram a civilidade com a fraqueza absoluta. A arrogância do crime organizado brasileiro foi diluída no óleo diesel e no sangue, revelando a fragilidade inerente de quem opera apenas sob a lógica da superioridade numérica e do medo psicológico imposto aos civis desarmados. Otávio, agora com os batimentos cardíacos estabilizados, observa a cena com o desprendimento de um juiz que acaba de assinar uma sentença inevitável e irrecorrível. A lição deixada no asfalto goiano é clara: o verdadeiro perigo não faz barulho, ele se oculta na disciplina. Quando os primeiros sinais das sirenes policiais começam a riscar o horizonte escuro da BR-153, a cena do engajamento já foi meticulosamente limpa de qualquer vestígio que denuncia a presença de um operador de elite de alto escalão. Otávio assume novamente a postura do frentista idoso e traumatizado, escondendo a frieza de um comandante do BOPE sob uma máscara de choque emocional perfeitamente simulada para os investigadores locais. Peritos e policiais civis encontrarão uma situação dantesca, mas tecnicamente confusa, onde a sorte de um velho parece ter vencido a fúria de criminosos armados com tecnologia de ponta. A humilhação tática do PCC é completa, pois seus soldados mais agressivos foram abatidos por um homem que eles consideravam um obstáculo irrelevante na paisagem rural do interior do Brasil. A identidade do sentinela permanece protegida pelo anonimato, enquanto sua letalidade torna-se uma lenda urbana sussurrada nas rodovias. Este episódio serve como uma advertência sombria para as milícias e facções que acreditam dominar o território nacional através da brutalidade desordenada e da ostentação de armamento pesado. Existe uma casta de homens no Brasil profundo que não necessita de uniformes ou insígnias para exercer uma autoridade letal sobre o ambiente que o cerca em seu cotidiano silencioso. Subestimar quem veste a calma como armadura e o silêncio como ferramenta de trabalho é um convite para o desastre, tático em zonas onde o Estado parece ausente, mas a experiência de
combate é eterna. O ex-militar não se aposenta de sua natureza predadora. Ele apenas entra em um estado de vigília constante, aguardando que o próximo transgressor cometa o erro fatal de profanar sua paz. A verdadeira maestria da guerra não reside no rugido do motor, mas na precisão cirúrgica de quem já venceu antes do primeiro disparo. O sol começa a despontar sobre o cerrado, revelando a vastidão de uma terra que não tolera a insolência dos amadores que tentam subverter a ordem natural da sobrevivência tática. Otávio retoma sua rotina de limpeza no posto, organizando as bombas de combustível com a mesma obsessão milimétrica que utilizou para organizar a morte de seus agressores na madrugada anterior. A poeira da Brasil Mist logo cobrirá os vestígios da batalha. Mas a cicatriz psicológica deixada na facção será profunda e duradoura, servindo de lembrete sobre o preço da subestimação. A justiça poética foi administrada com a frieza do metal e a precisão do treinamento de elite, provando que a dormência de um guerreiro é apenas uma estratégia de contenção temporária. Sentinela continua em seu posto, vigiando as sombras da estrada com a autoridade de quem domina o terreno e o destino de quem ousa desafiá-lo. Você acredita que um treinamento de elite realmente se aposenta ou ele apenas aguarda o erro fatal de quem ousa desafiá-lo? Deixe um coração se você acredita que a justiça poética deve ser feita por quem domina o terreno.